Olá, queridos, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a Anitta, eu sou terapeuta transpessoal, eu trabalho principalmente com mulheres e o meu trabalho como terapeuta ele passa pela espiritualidade, pela sexualidade e pelo feminino. Eu tenho recebido muitas pessoas no consultório, tenho apoiado muita gente nesse momento de pandemia a administrar a ansiedade e eu vim falar um pouquinho hoje sobre isso. Como é que você vem administrando a sua ansiedade nesses tempos de pandemia? Como é que eu venho e como é que as pessoas estão administrando suas ansiedades em tempos de pandemia? O fato da gente estar isolado já traz bastante desafio. Quem tem a predisposição para ansiedade está vivendo ainda mais desafios no campo da administração da ansiedade, e hoje eu vim trazer aqui algumas formas como a gente pode cuidar para dar conta sem precisar de medicação, sem precisar de outras ferramentas. Então eu vou trazer, eu escolhi quatro formas, 4 ferramentas para compartilhar hoje nesse vídeo de como administrar a sua ansiedade, de como administrar de forma muito simples e de forma sustentável a ansiedade. Então vamos lá. A primeira forma que eu acho que é a melhor forma, a forma mais potente e a mais simples de todas é respirar. Então a primeira, se alguém me perguntasse, me traz uma ferramenta, me indica uma ferramenta para administração da ansiedade, essa única ferramenta seria a respiração. Quando a gente respira intencionalmente, quando a gente para respirar e observa o ar entrando e saindo pelas narinas, é como se a gente restartasse a máquina, é como se a gente resetasse. Sabe o computador quando fica muitas horas ligado e ele fica lento, ele fica atrapalhado, ele não responde como ele normalmente responderia? A mesma coisa acontece com a gente. Quando a gente fica muito tempo sob um alto nível de estresse, a gente começa a colapsar. Então a respiração é essa pausa, é o momento que a gente pausa e reinicia a nossa máquina. Então a gente pode usar a respiração ao longo do dia, pausas para respiração ao longo do dia várias vezes. Eu sugiro começar com 1 minuto de respiração, de 1 a 5 minutos, dependendo do nível da ansiedade, mas sentar, você pode botar o timer do celular se for melhor para você, se isso te gera menos ansiedade, você pode colocar o timer do celular, e onde você estiver, seja na frente do computador trabalhando, seja para um pouquinho e senta no sofá de casa, sem grandes rituais, mas que você feche os olhos e respire. E sinta e se perceba como é que você tá, como é que tá a sua respiração, como é que tá o seu estado interno. 1, 2, 3 minutos que você pare para fazer isso, você equilibra todo o seu sistema hormonal. Você traz elementos, você traz qualidade para que o seu corpo busque ordem, né? Então, a primeira, se eu tivesse que eleger uma única ferramenta, essa ferramenta seria a respiração. Quando a gente respira, a gente equilibra o nosso sistema simpático e parasimpático e a probabilidade do nosso corpo encontrar ordem é muito maior. Então respirem, pelo menos façam pausas ao longo do dia e respirem conscientemente. Bom, a segunda forma que eu quero indicar hoje para administrar a ansiedade é um trabalho um pouquinho mais demandoso, se você não está acostumado a fazer, que é observar qual é o gatilho que te deixa ansiosa, que te deixa ansioso. Então, quando a gente para pensar o porquê que eu tô naquele estado, eu começo a retroceder o filminho da vida, né, das últimas horas, dos últimos minutos ou dos últimos dias, e começo a me autoconhecer, a aprender sobre mim. Então, a primeira coisa quando a gente percebe que está ansioso é parar um pouquinho e pensar o que é que está me deixando ansioso, o que que gera ansiedade em mim nesse momento.
E aí, quando eu faço isso, pode ser que eu identifique mais de uma coisa que me deixa ansiosa, pode ser que várias coisas me deixem ansiosa. E aí, quando eu identifico o que é que está me deixando ansioso, o que está me deixando ansiosa, eu tenho dois caminhos. Um é perguntar para mim, isso que me deixa ansiosa, tem solução? Essa solução me cabe? Então, o que me deixa ansioso é o fato de não conseguir ter uma visão de planejamento do futuro. Nesse momento de pandemia a gente não tem, né? E aí eu pergunto para mim, isso que me deixa ansiosa, tem uma solução? Essa solução me cabe? Se a resposta for sim, essa solução me cabe, então qual é o pequeno próximo passo que eu posso fazer em direção a isso para que eu comece a contribuir para essa ansiedade baixar? Se a resposta for não, eu não tenho o que fazer, eu não tenho o que fazer. Isso que me gera ansiedade não cabe a mim atuar, não é da minha alçada, não tá sob meu controle. Se a resposta então for não, se não está sob seu controle, talvez seja um bom momento de praticar a entrega, seja um bom momento de começar a liberar, de começar a soltar algo que não me cabe, que não me pertence, que não é do meu domínio, né? Então, a segunda forma é observar qual é o gatilho, o que me gera ansiedade, e uma vez identificado o que está me gerando ansiedade, eu pergunto, isso me cabe? Eu tenho algo que eu possa fazer para resolver, para ir em direção à solução desse problema? Se sim, eu começo a planejar ou a me movimentar em direção a isso vai aliviar minha ansiedade, e se não, eu começo ou eu vou procurar aprender a exercer a entrega, a liberação do controle excessivo, né? O que não tem remédio, remediado está, já diziam os nossos antepassados. Essa é a segunda forma que eu sugiro, que eu tenho, que para mim funciona, de administração da minha ansiedade. A terceira forma de administrar a ansiedade que eu quero sugerir aqui hoje é a gente cuidar com muito carinho da qualidade do nosso sono. E por quê? O sono, ele é um grande repositor de energia. O momento do sono, ele pode ser um momento onde a gente se nutre, desde que a gente cuide da qualidade do momento anterior ao sono. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente dorme, o nosso corpo dorme, é um momento onde a gente pode se nutrir energeticamente, não só fisicamente, fisiologicamente, o nosso corpo descansa e ele se reabastece, mas ele também consome um quantum de energia muito importante para o resto do dia. Se antes de eu dormir eu não cuido da qualidade do sono, o momento onde eu que eu entro em sono, que eu entro no sono, não precisa nem ser profundo, mas que eu saio do corpo, né? Quando a gente dorme, nosso corpo se projeta e ele se conecta com astrais específicos. Esse astral, ele conta, eu vou me afinizar com um astral a partir da minha vibração daquele momento. Então, se eu vibro, a hora que eu vou dormir, eu cuido para que a minha vibração se eleve, a hora que eu saio do corpo na hora de dormir, eu entro em ressonância, eu me conecto com astrais mais nutritivos, né? Se eu me conecto com um astral menos nutritivo, quando eu voltar para o corpo, quando eu acordar, eu vou estar desnutrida, eu vou estar mais cansada provavelmente do que quando eu fui dormir. Então, como é que a gente se prepara para a hora do sono? O ideal é que uma hora antes, a gente comece a desligar luz, eletrônico, todo e qualquer elemento luminoso, né? É muito importante a gente dormir no escuro, a gente dormir sem nenhuma luz do relógio, do rádio-relógio. Isso tudo impacta na produção de melatonina e impacta no equilíbrio hormonal do dia seguinte. Então, quanto mais escurinho,
tiver meu quarto, mais qualidade meu sono vai ter, provavelmente. Eu posso, 1 hora antes, me preparar tomando um chazinho calmante, tomando um chá calmante, cidreira, camomila, erva doce. Eu posso colocar músicas que me acalmem, que vão me levando para um estado de relaxamento. Eu posso... livros, eu tenho livros são legais, mas desde que sejam livros que não te levem para um estado de agitação mental. Então, se forem livros que te levem para um estado de relaxamento, que te levem para um estado de gostosura, aí sim, aí o livro é uma boa companhia antes de dormir. Se forem livros que te levem para um estado de agitação mental, então isso não é bom. E aí, o momento que a gente deita para dormir, é muito importante a gente se conectar com algo que seja nobre, que seja elevado. Eu não gosto da dicotomia entre bom e ruim, positivo e negativo. Algo que me traga ordem, algo que me eleve, que me ordene. Então, pode ser... Pensamentos de gratidão são muito ordenadores, né? Eu me conecto, fecho os olhos e agradeço pelas coisas bacanas e boas que aconteceram ao longo do meu dia. Eu posso me... para quem gosta de oração, de mantra, de meditação, isso pode ser muito legal. Eu posso lembrar de bons momentos que eu vivi, que me tragam uma sensação de bem-estar, uma sensação de relaxamento e de bem-estar, né? Então, tudo aquilo que me leve para um estado de bem-estar, de ordem, é bem-vindo nos momentos antes de sono. Então, essa é a terceira coisa que eu deixaria aqui como uma ferramenta prática de administração da ansiedade. Cuidar da hora do sono, tanto do momento 1 horinha antes é bom, quanto do momento exato de se entregar para aquele momento do sono. É bem bacana, isso pode trazer bastante nutrição e ordem. Bom, a quarta sugestão que eu quero deixar para a administração da ansiedade é se conectar com o prazer. A gente vem de dias muito duros nesse estado de pandemia, de isolamento. Então a gente já viveu, a gente está há 3 meses vivendo isolamento, e nesses 3 meses a gente já viveu muitas fases, a fase da euforia, a fase da depressão, a fase do desespero, a fase do acostumar, encaixar, a gente já viveu muita coisa. Mas algo que é muito, muito importante para a vida, e não só para esse momento, mas que me ajuda muito a administrar a minha ansiedade, é me conectar com o prazer ao longo do dia. Então, a gente vive uma vida nada conectada com o prazer, a gente vive uma vida otimizada, prática, onde a gente tem tarefas muito claras, muito estabelecidas, horários rígidos, onde a gente tem afazeres, e normalmente esses afazeres, eles estão desconectados do prazer. E aí a gente guarda pequenos momentos para lazer, prazer, hobby, aquilo que me dá, que me traz gostosura, que me leva para um estado de descanso. Qual é o problema de viver uma vida assim? O problema é que a gente enrijece, a gente endurece e a gente... As atividades do dia, elas se tornam pesadas, né? Trazer o prazer para a rotina do dia a dia traz leveza. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso acordando os sentidos, acordando os 5 sentidos. E esses sentidos, eles podem trazer muito prazer. Eu posso olhar uma paisagem, uma imagem que me inspira, e essa imagem me levar para um estado de deleite. Eu posso sentir um aroma que é gostoso para mim, e esse aroma ele me remete a experiências ou a memórias que são prazerosas, ou só o fato de sentir aquele perfume, seja, né, de uma erva, de uma flor ou de um perfume, eu já vou para um outro estado. O toque é a mesma coisa, né? Como é que eu tomo banho e sinto essa pele, né? Como é que eu passo o creme e eu sinto
a pele do meu rosto, do meu corpo, e como é que eu faço disso um momento de presença e não de automatismo, né? Onde eu não tô num movimento, não tô fazendo por fazer, eu tô fazendo disso algo que seja prazeroso, né? Se eu for me alimentar, tomar qualquer bebida, como é que eu encontro prazer nisso, né? Qual é o alimento que meu corpo quer hoje? Qual é o desejo do meu corpo de prazer, né? Ah, eu quero tomar uma sopa quentinha, ou eu quero... O que vai me dar mais prazer? Tomar uma sopa quentinha ou comer uma salada mais fresca? Né? Qual é a minha necessidade? Então, pensar no prazer ao longo do dia traz pra gente um estado de relaxamento, né? E o nosso corpo, ele entende que ele tem muitos prazeres ao longo do dia, ele não precisa ficar esperando o horário específico da janta, ou o horário específico do final de semana, o tempo do final de semana, que é o momento onde eu reservei para o lazer, para o prazer. A vida fica muito mais leve quando a gente traz o prazer para o dia a dia, para a rotina da vida. E aí a gente transforma a vida, né, que é ordinária, e a gente pode transformar a vida ordinária em momentos extraordinários. Eu gosto muito de dizer isso porque é uma escolha, sempre é uma escolha. A gente pode ficar esperando uma viagem, a gente pode ficar esperando o momento que a pandemia acabar, a gente pode ficar esperando o final de semana chegar, uma festa, um evento para ter prazer, ou eu posso ter pequenos prazeres ao longo do dia, eu posso viver uma vida prazerosa. Então, a quarta sugestão que eu quero deixar como uma boa ferramenta para administrar a ansiedade é conecte-se com o prazer. Bom, então, resumindo, as 4 formas que eu compartilhei para administrar a ansiedade em tempos de pandemia. A primeira é respirar, sempre respirar, respirar, respirar muito. A segunda, cuidar da qualidade do sono, do momento onde eu vou dormir. É fundamental para a gente ter um sono profundo e nutritivo, nutridor. A terceira, perceber quais são os gatilhos que me trazem ansiedade e se sim, se eu tiver como atuar sobre esses gatilhos, me movimentar para encontrar soluções, se não começar a praticar entrega e abrir mão dessa necessidade de controle. Eu posso fazer um vídeo depois falando um pouco sobre isso. E a quarta forma é se conectando com prazer, né? Então são essas 4 formas. Bom, eu vou ficando por aqui. Esse vídeo acho que ficou longo, mas é isso. Eu estou disponível caso você precise de outras orientações. Se quiser, você pode comentar aqui no YouTube, ou você pode me mandar uma mensagem direta pelo Instagram. Eu respondo as mensagens, eu mesma que entro em contato, que estou na interface dessa comunicação. Então, se você tem dúvidas sobre outras formas de administrar a ansiedade, me manda mensagem, eu estou disponível para a gente conversar e aprofundar esse papo. Eu vou deixar aqui embaixo todos os meus canais de comunicação. No meu site você pode saber mais sobre o meu trabalho e como é que eu apoio mulheres nos seus mergulhos de autoconhecimento. Se você quiser estar mais pertinho, eu tenho um canal no Telegram onde eu compartilho conteúdos fresquinhos, gostosos, onde eu compartilho reflexões. Fica à vontade para me mandar uma mensagem e eu te mando o link para entrar para acessar o canal, ou deixa seus comentários aqui que a gente vai se conectando, a gente vai trocando. É isso, até!